Fala pessoal, Manuel aqui para mais um vídeo de ferramentas. Tenho certeza que o vídeo de hoje vai transformar o seu jeito e seu olhar para o seu Gmail. Você vai ter muito mais controle no seu e-mail ali com o seu Gmail. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal e acompanhe o passo a passo do uso do Gmail com a metodologia GTD, Get It Things Done. Tenho certeza que esse vídeo vai transformar a produtividade e o controle dos seus e-mails. E eu vou fazer isso mostrando na prática, na ferramenta, como é que você pode trazer ali algumas configurações para turbinar, para deixar a sua gestão de e-mails mais eficientes. Antes de mais nada, vai deixando seu like, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que o vídeo de hoje merece. As dicas que a gente vai deixar aqui vai de verdade melhorar aí a gestão dos seus e-mails. Vamos lá, Gmail. Já estou aqui, direto do meu Gmail, e primeiro eu quero falar sobre caixa de entrada. Caixa de entrada, o nome já diz, é uma caixa de entrada. A partir dessa caixa de entrada, precisamos tomar a decisão do que fazer com esses e-mails que caem aqui, como realmente uma ferramenta de captura. Mas olha só que engraçado, quando recebemos uma caixa de entrada, quando temos um e-mail, uma das primeiras vontades que temos para organizar a nossa vida aqui com e-mail é a questão de criar pastas. E aqui no Gmail a gente chama de marcadores. Eu não sei quantos marcadores você tem, mas devem ter alguns. Dá uma olhada quantos marcadores você tem. E tem muita gente que gosta de criar uma série de marcadores na expectativa de ser a pessoa mais organizada com e-mail. Só que no dia a dia isso não funciona. Isso eu falo até mesmo por experiência própria. Eu já tive um e-mail com muitos marcadores aqui no Gmail de trabalho, tá? Com muitos marcadores e não funcionavam. Por quê? Porque na prática o pesquisar aqui ele é muito importante. Então, por que ficar criando pastas aqui ou marcadores para organizar se eu consigo pesquisar aqui facilmente? Vou citar um exemplo. Eu poderia ter um marcador com o nome condomínio, com informações que eu recebo sobre o condomínio que eu moro. Mas eu não tenho. Eu coloco todos os e-mails que eu recebo na minha caixa de entrada no arquivo relacionados ao condomínio. E simplesmente quando eu quero pesquisar algo que o condomínio me enviou, eu venho aqui no pesquisar e escrevo a palavra condomínio. E automaticamente eu já tenho aqui como se fosse uma pasta com todos os e-mails que eu recebi do condomínio. E a pergunta é, onde estão esses e-mails? Estão na pasta de arquivo, todos estão na pasta de arquivo. Então a primeira dica que eu quero passar aqui para vocês é a seguinte: não precisa criar uma série de marcadores, até mesmo com projetos que você tem na empresa. Basta arquivar todos os e-mails que de alguma forma não tem interferência da sua parte, que você não precisa responder. Então todos os e-mails que caem na sua caixa de entrada, que para você é um arquivo, coloca na pasta de arquivo, sem precisar criar uma série de marcadores aqui. Claro, e eu vou colocar aqui um parênteses. Se uma outra pasta ou marcador para você está funcionando, pode manter, tá bom? Não estamos aqui para engessar nada. Se uma outra pasta servir, mantenha aí. E com isso a gente propõe aqui uma primeira mudança para a sua vida com o seu Gmail. Pegue todos os seus e-mails mais antigos, e-mail de um mês para trás, e você que vai escolher uma data, tá? Uma data chamada data de corte. Pega todos os e-mails antigos e joga em arquivo. Cria um marcador chamado arquivo e joga em arquivo, se é que você já não tem um marcador chamado arquivo. Pega todos esses e-mails mais antigos e joga em arquivo. E daí você vai ficar com sua caixa de entrada mais atualizada. Porque eu não sei quantos e-mails você tem hoje na caixa de entrada, mas é muito comum as pessoas acumularem e-mails. Então aqui onde vocês estão vendo, ó, eu só tenho 10 e-mails. Muitas pessoas acumulam milhares de e-mails dentro da caixa de entrada. E não é saudável para a sua produtividade, de acordo com o que estamos trazendo aqui, manter essa caixa de entrada lotada. Então pega os e-mails mais antigos e coloca na pasta de arquivo. E agora é o seguinte, você vai criar um marcador chamado ações. Eu coloquei o arroba na frente aqui para que ele fique posicionado mais acima. E uma coisa que eu faço, eu deixo oculto todos os outros marcadores que eu não uso. Vou mostrar para vocês. Eu venho aqui em configurações, ver todas as configurações, e aqui nas configurações, em marcadores, praticamente todos os marcadores que eu tenho, inclusive alguns que já vem pré-definido do Gmail, eu deixo oculto. Todos estão ocultos aqui. Eu só fui clicando em ocultar. Tá vendo que aqui tem o mostrar? Eu só ocultei todos. E o que eu deixei à mostra foi simplesmente os marcadores que eu utilizo, como ações, tá? Eu falei para vocês para criar esse marcador. Criar um outro marcador também interessante aqui, que vamos falar dele, que é o aguardando resposta. Então tá aqui. Também coloquei o arroba para que ele fique posicionado mais acima. E o arquivo, também deixei à mostra aqui o arquivo. Esse marcador leituras também
eu utilizo de vez em quando, mas eu também deixei oculto. Tá? Então, os marcadores que eu mais utilizo, de acordo com o método GTD, é o marcador de ações, aguardando resposta e arquivo. E eles estão aqui aparecendo junto com a caixa de entrada que fica posicionado mais acima. Ok? Vamos voltar aqui. Com essa configuração pronta, com esses marcadores aqui à mostra e com a sua caixa de entrada mais fluida, você consegue trabalhar dentro do passo 2 e o passo 3 do GTD, que é o esclarecer e organizar. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Percebam que eu não trabalho tanto com e-mails lidos e não lidos. Eu tenho um e-mail aqui que está como não lido, esse outro aqui, que são e-mails recentes, chegaram agora há pouco. A ideia é olhar um a um. Eu não vou selecionar vários e-mails, não vou ficar olhando o e-mail depois marcando como não lido, isso não é saudável. Então eu vou olhar um a um. Olha só, esse primeiro e-mail aqui, qual é a decisão que eu vou tomar? Inclusive, aqui no assunto eu já consigo ter uma noção do que se trata esse e-mail. Eu sei que é uma propaganda de um curso. Então, simplesmente eu venho aqui, marco como lido, tá? Marco ele como lido, e eu puxo ele para a pasta de arquivo. Pode ser que um dia eu pesquise sobre esse curso aqui. Então, vou deixar em arquivo. Muitos e-mails que eu recebo, eu coloco em arquivo. Mesmo que muitas vezes eu não tenha nenhuma pesquisa sobre aquele e-mail. É para não perder de vista. Vamos ao próximo. Tem mais um e-mail aqui, eu já sei mais ou menos do que se trata. É uma live que inclusive já deve ter acontecido. Eu vou marcar como não lido e também vou puxar para arquivo. Pode ser que algum dia eu pesquise sobre essa live. Vamos aos próximos. Eu tenho um e-mail aqui que está falando de um processo. É um processo que eu estou resolvendo com a empresa 123 Milhas. Eu vou puxar esse e-mail aqui, pessoal, para ações. Porque eu quero ler melhor esse e-mail depois. E eu não vou resolver agora. Então, tudo que eu não resolvo em 2 minutos aqui dentro do meu e-mail, eu vou colocar na pasta de ações. Puxei para ações. Ele já sumiu aqui da minha caixa de entrada. Tem mais um e-mail aqui. Esse e-mail aqui deve ter um texto bem legal, do Mário Sérgio Cortella. Bom, eu não vou ler esse e-mail agora. Eu quero ler com mais cuidado, tá? Eu vou puxar ele para ações também, para depois tomar alguma providência. Tem um e-mail aqui de um inscrito no canal do YouTube. Esse e-mail, se eu tomar a decisão de excluir, eu venho aqui e já tiro ele, já excluo esse e-mail. Tem mais um e-mail aqui do LinkedIn. Esse e-mail aqui eu já sei do que se trata, uma pessoa que está me recomendando aí adicionar. Simplesmente eu vou puxar para arquivo, porque o meu LinkedIn eu olho depois. Tem um e-mail aqui do condomínio. Esse e-mail está falando de um comunicado, fluxo de água. Se eu consigo ler esse e-mail aqui em 2 minutos ou menos, eu já leio, já tomo parte dessa informação e simplesmente eu posso excluir ou arquivar. Nesse caso, pessoal, eu li, já sei do que se trata e eu vou arquivar, colocar em arquivo. Tem mais um e-mail aqui e esse e-mail eu quero chamar a atenção de vocês. Se tem um e-mail que tem data, que tem prazo para você responder, para você resolver, o melhor lugar para se colocar é no seu calendário. E aqui no Gmail você também consegue fazer isso. Olha só, eu vou abrir esse e-mail aqui. Então, digamos que esse e-mail eu tenho data para resolver. Ele tem um prazo aqui de um curso para me inscrever, ou tem um prazo para resposta, tá? De repente a chefia te mandou um e-mail e você tem prazo para responder. O melhor lugar é colocar no calendário. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui, ó, adicionar uma tarefa. Eu vou criar uma tarefa a partir desse e-mail. Então, eu vou clicar nesse ícone aqui, adicionar a tarefas. Cliquei. Quando eu clico aqui, ele já foi adicionado a tarefas, está aqui, foi adicionado. Só que não foi adicionado com data e nem com hora. Então, eu venho aqui e vou acrescentar data e hora. Então, digamos que eu tenho até o dia 13 para responder, ou eu vou responder no dia 13. Eu posso marcar aqui o dia 13, tá vendo? E se eu não colocar horário, no dia 13 eu vou responder porque vai ficar no meu calendário posicionado acima. Vamos ver já já. Mas eu posso colocar aqui data e hora. Então, posso colocar o dia 13 às 10 da manhã para resolver esse e-mail. Olha, acrescentei a tarefa aqui no calendário e dei um OK aqui. Automaticamente, isso daqui vai para o meu calendário. Eu vou fechar e agora eu vou abrir o meu Google Agenda. Ao abrir o meu Google Agenda, percebam que no dia 13, tá aqui o dia 13, às 10 da manhã, o e-mail apareceu aqui. Tá? Claro que minha agenda tem mais algumas coisas aqui, mas apareceu aqui o e-mail. Ao chegar no dia 13, ao clicar aqui nesse evento, percebam que eu tenho aqui ver e-mail relacionado. E ao clicar aqui em ver e-mail relacionado, automaticamente vai me abrir aquele e-mail para ser resolvido naquela data que eu coloquei. Em resumo, eu consigo puxar um e-mail para o meu calendário,
relacionado à minha tarefa, tá? Lembrando que aqui no Google Agenda é preciso a parte de tarefas estar marcado aqui do lado. Percebam que eu tenho várias agendas aqui e dentre elas eu tenho tarefas. Se não tiver marcado aqui, não vai aparecer, tá? No canto esquerdo eu estou mostrando. Então tem que estar marcado aqui a sua agenda tarefas. Voltando ao e-mail. Então, chegando aqui na minha caixa de entrada, esse e-mail ainda está na caixa de entrada, mas ele está no meu calendário como uma tarefa. O que eu vou fazer com esse e-mail? Eu posso simplesmente pegar esse e-mail e arrastar também para arquivo. Esse e-mail não foi perdido, ele está lá nas minhas tarefas, ele não vai sumir. Então, quando chegar o dia, o momento, eu vou clicar e vou responder aquele e-mail, mas ele não está mais na minha caixa de entrada. Isso é importante, devemos limpar a nossa caixa de entrada pelo menos 2 vezes por dia, olhar a sua caixa de entrada e fazer esse fluxo que estamos fazendo agora. Vamos continuar. Eu tenho mais um e-mail aqui, é um texto interessante, eu já sei que se trata de um texto, e esse texto eu quero ler com mais cuidado. Eu vou arrastar para onde? Para a pasta de ações, para fazer isso depois. Lembrando que não tem data. Se tivesse data, eu colocaria no meu calendário. Temos mais um e-mail aqui, também se trata de um texto interessante. Pode ser que eu tenha que ler esse texto, isso acontece muito nas empresas, eu tenha que ler esse texto e responder, criar uma resposta, explicar melhor, criar um gráfico ou alguma coisa relacionada a esse e-mail. Onde é que eu vou colocar? Também na pasta de ações. Só vou colocar no calendário aquilo que tiver data e que tiver hora. E olha só, a minha caixa de entrada está zerada. E esse é o objetivo aqui da nossa instrução com o GTD. É manter a nossa caixa de entrada sempre fluida e sempre vazia na medida do possível. E para fazer isso, você precisa esclarecer o seu e-mail 1, 2 vezes, às vezes até 3 vezes por dia no seu tempo, no tempo mais adequado para você. Ficou faltando falar aqui da pasta de aguardando resposta. Vamos falar um pouquinho melhor dessa pasta. Essa pasta é o seguinte: todo e-mail que você escrever, eu vou abrir aqui um e-mail, tá? Que você escrever ou solicitar ou encaminhar e aguardar algo de algumas pessoas ou de alguém, você precisa controlar colocando no aguardando resposta, nesse marcador aguardando resposta. Para isso, temos uma estratégia bem interessante aqui, que funciona muito bem. Ao escrever um e-mail, vou colocar um e-mail fictício aqui, tá? Vou colocar aqui um e-mail fictício para escrever. E ao escrever esse e-mail, aqui você vai clicar em cópia oculta, e em cópia oculta você vai colocar o seu e-mail do Gmail, esse seu próprio e-mail, tá? Em cópia oculta. Vai colocar o assunto, vamos colocar aqui, solicitação de cotação, vou colocar assim, tá? Aqui eu vou escrever o e-mail, bom dia, solicito a cotação das compras. Só como um exemplo, ao enviar esse e-mail, pessoal, automaticamente, como eu estou em cópia oculta, automaticamente eu vou receber esse e-mail na minha caixa de entrada, certo? E por que isso é legal? Porque a caixa de entrada, eu estou sempre a filtrar, eu estou sempre a olhar. A pasta de enviados, não. Então, não vale a pena todos os seus e-mails que você envia ficar abrindo a caixa de enviados. Vale a pena todo e-mail que você enviar com solicitação, você se copiar como cópia oculta, daí você recebe esse e-mail na sua caixa de entrada e automaticamente o que você faz? Você pega esse e-mail e puxa para o aguardando resposta. E aqui no aguardando resposta, você vai ter uma lista com todos aqueles e-mails que você solicitou, que você fez algum pedido. Inclusive, para fazer o controle ainda melhor, você consegue pegar alguns e-mails aqui, por exemplo, esse e-mail eu vou pegar, e você consegue pegar aqui e suspender. Esse suspender, você consegue praticamente colocar um lembrete, para que você possa ter um prazo do acompanhamento dessa tarefa. Então, você consegue colocar aqui, por exemplo, ainda essa semana, ó. Então, eu coloquei um lembrete aqui, e nessa data aqui, ó, dia 13 de outubro, às 8 da manhã, ele vai me lembrar que eu tenho que cobrar essa solicitação que foi feita. Bom, até aqui acredito que seu e-mail já está melhor, já está com uma boa fluidez. Porém, vale a pena lembrar o seguinte: fizemos uma mudança de caixa de entrada de trabalho, né? Onde nossa caixa de entrada que concentrava as nossas tarefas, agora nossas tarefas estão na pasta de ações. É aqui que se concentra o nosso trabalho, a nossa leitura, a nossa escrita, o que tem alguma coisa a fazer. Já filtramos aquilo que é arquivo foi para arquivo, aquilo que é lixo, aquilo que tem prazo para responder, que tem data, coloquei no calendário. Então aqui eu tenho o meu trabalho a ser feito no meu dia, no meu momento, no momento que eu vou escolher. E nesse momento aqui, você consegue priorizar.
Então, por exemplo, finalizei, já filtrei aqui a minha caixa de entrada, já está ok. Agora eu vou trabalhar, né? Eu venho aqui na pasta de ações e vou escolher qual e-mail eu vou priorizar fazer agora. E eu consigo, inclusive, aqui no Gmail, criar algumas marcações que me ajudam a visualizar e-mails que são importantes. Vou mostrar isso para vocês. Perceberam que tem estrelinhas aqui do lado? Tem como você gerenciar essa marcação aqui, ó, de estrelinhas. Vou mostrar para vocês. Aqui em configurações, você vem aqui em ver todas as configurações. E aqui mesmo, ó, aqui em geral, você encontra aqui embaixo estrelas. Eu tenho em uso 5 tipos de marcações aqui, 5 tipos de estrelas. E cada clique que eu dou, ele seleciona um tipo de marcação. Então, se eu dou um clique, aparece essa. Se eu dou outro clique, fica essa meio rosa. O outro clique, 3 cliques, fica essa daqui meio lilás. Vamos ver isso na prática. Então, na pasta de ações, olha que eu estou na pasta de ações, eu posso marcar, por exemplo, esse e-mail aqui, eu posso marcar ele aqui de amarelo, e eu sei que ele é um e-mail importante. Esse e-mail pode ser que seja um e-mail mais importante ainda, ou pode ser de um outro setor. Eu posso escolher a forma de marcação. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ele já mudou para uma outra cor. Se eu der 3 cliques, olha só o que vai acontecer. Ele já vai para uma outra cor. Se eu der 4 cliques, como eu já fiz essa configuração aqui nas configurações, aparece essa marcação aqui com exclamação. Vou fazer de novo. Se eu der mais 5 cliques aqui, ó, agora ficou com essa marcação como se fosse um cheque que eu escolhi também lá nas configurações. Então, eu consigo fazer um tipo de marcação diferenciada aqui na minha pasta de ações, para poder ter uma noção daqueles e-mails que são importantes, daquele e-mail que eu tenho que manter os olhos, tá? Mas lembrando, não são e-mails que têm data, que têm prazo, porque esses e-mails já foram para o nosso calendário. Então, resumindo aqui, o nosso trabalho ficou muito melhor com essa forma de visualização, caixa de entrada fluida, vazia, o nosso trabalho concentrado aqui em ações, aquilo que eu estou aguardando um retorno, está aqui aguardando resposta, arquivo está em arquivo, e aquilo que eu devo responder, aqueles e-mails que eu devo responder com data, já está aqui na minha agenda, no meu calendário. Sendo assim, pessoal, fazendo essa configuração, tenho certeza que você vai ter mais eficiência no seu e-mail. Deixa eu voltar aqui para outra tela. E entendendo bem os 5 passos do GTD, que é o capturar, esclarecer, organizar, refletir e o engajar, junto com essas práticas dentro do seu e-mail, do seu Gmail, eu tenho certeza que você vai ter mais eficiência e mais controle daquilo que está no seu e-mail. Porque o e-mail hoje se trata de uma grande dor, muitas vezes, de sobrecarga de trabalho, tá? Então acompanhe essas dicas, tenho certeza que vai funcionar para você. Fico por aqui, um grande abraço, não esqueça de deixar o seu like e acompanhar a Call Daniel e acompanhar também os nossos vídeos em nossas redes sociais. Valeu e até a próxima. Fui!